Olá, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para iniciar um novo estudo. Vamos estudar o livro Alvorada Nova, escrito por Abel Glasser e o espírito de Caibar Schutel. Introdução que eu faço desse estudo que faremos. O estudo que iniciamos hoje tem por objetivo mostrar não só que há incontáveis cidades nos planos espirituais, mas também lembrar que não é só. Existem também construções dos mais variados planos espirituais, e essas construções são feitas com objetivos próprios de cada plano, cada frequência espiritual. Assim como existem hospitais, postos de socorro e amparo, também há construções sombrias dedicadas a grupos que não se dedicam ao auxílio, mas às sombras da ignorância. Vou postar entre os capítulos deste vídeo vídeos de outros canais que podem esclarecer os diversos planos existentes acima e abaixo da linha onde vivemos nós, os encarnados. Os mais estudiosos poderão ter mais descrições dos planos inferiores, estudando outros títulos que já estão no canal, como os livros da série André Luiz. O mais detalhado é o livro Libertação, que mostra fortalezas construídas nas áreas densas e povoado pelos que se julgam justiceiros, mas que estão muito longe da verdade de Jesus. Em seguida, a este livro, estudaremos o livro O Abismo, que nos dará boas referências das situações dos planos inferiores à crosta da Terra. O conhecimento liberta. Estudemos sempre. Introdução da leitura do livro Alvorada Nova. Esta colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. André pergunta sobre a organização administrativa de Nosso Lar e recebe a explicação. Capítulo 11. Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas constituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governo atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como a definição de espiritualidade. E por aí segue o livro, que já está aqui no nosso canal. A segunda informação sobre a Alvorada Nova foi dada no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito também André Luiz. Está no capítulo 18. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, ele se refere à guerra entre a ignorância e a sabedoria, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Por muitas referências, concluímos que Alvorada Nova é mais antiga que Nosso Lar. Está localizada em planos ainda mais altos que as demais colônias de socorro, e por isso com acesso facilitado a planos superiores e também a comunidades espirituais de outros planetas. É importante cidade espiritual dedicada ao socorro, amparo e preparação de muitos espíritos de nossa comunidade terrestre.
Está situada geograficamente na região próxima à cidade de Santos, São Paulo, Brasil. Vamos à leitura. Colônia Espiritual, Alvorada Nova. Apresentação. Salvador, 23 de julho de 1988. Meu abençoado irmão Abel, Jesus nos dê sua paz. Estou devolvendo-lhe o livro que você teve a gentileza de encaminhar-me e que muito lhe agradeço. Não obstante o tempo muito escasso, li-o com o carinho que você e o conteúdo da obra me merecem. Estou edificado, renovado com as lições ministradas pelo nosso amado Caibar Schutel e demais mensageiros da colônia Alvorada Nova. Congratulo-me com você e o envolvo em vibrações de paz, a fim de que possa continuar no ministério que abraça com amor e renúncia, devotamento e abnegação. Recomendo-me aos amigos e confrades. Abraça o devotado e reconhecido seu irmão em Jesus, Divaldo Franco, que todos nós espíritas conhecemos bem. Nota pessoal. Excluída a leitura a introdução de Abel Glasser, que narra como foi que fundaram a escola que ele dirige no plano físico, assim como a biografia dele. Nosso objetivo é a Colônia Alvorada Nova. Quem desejar mais detalhes pode consultar a obra original completa, facilmente encontrada em PDF na internet. Deixo o link na área de comentários do canal. Localização onde geralmente se encontram as colônias espirituais. Há outras mais altas e postos de socorro mais próximas da crosta da Terra. O vídeo seguinte que eu colocarei de um canal irmão a este mostrará a vocês as várias frequências que estão, as várias faixas vibracionais que estão relacionadas à Terra. Está esse desenho aqui, vocês estão vendo? São as várias linhas de frequência que existem vinculadas. Os vídeos que eu vou colocar mostram isso melhor do que essa simples figura. A Terra costuma estar na 4ª camada das colônias, certo? Seguindo. A integração espiritual. Com a graça de Deus, declaramos aberta a reunião mensal, em julho de 1887, da colônia Alvorada Nova, com vistas ao encaminhamento das propostas recebidas de nossos concidadãos e análise conjunta dos passos a serem dados na administração desta comunidade de Jesus, sob a luz do Evangelho do Altíssimo. Com a palavra, o nosso secretário Rubião. Possa Jesus, nosso amado Mestre, abençoar o encontro desse mês, dentro de sua providencial sabedoria e magnânima bondade. Meu querido irmão, coordenador de quem recebo a palavra, Caibar Schutel. Meus companheiros do Conselho, temos hoje um importante projeto a discutir. Vamos colocar em pauta as novas técnicas de alimentação na colônia, novos processos para fomentar a produção de frutos. Discutiremos ainda os projetos apresentados pelo setor de medicina para a implantação de novo soro, especialmente extraído do mel vegetal, no trabalho com os doentes internados na casa de repouso. A pauta incluirá também, por fim, os pedidos e requerimentos de vários habitantes dessa colônia. Encerrando, terminada a palavra aberta, ouviremos nosso amado líder, em tocante e profunda prece dirigida à superioridade divina. A sala enche-se de luz. É o início da 7ª reunião mensal do Conselho de Alvorada Nova. O júbilo da data sempre foi importante nesse agrupamento espiritual. E, mais uma vez, os amigos da espiritualidade, aí presentes, têm a consciência de estarem trabalhando ativamente pela evolução da humanidade. Essa reunião se realiza na sala própria, no último andar do prédio central,
a qual é volteada por luz proveniente da colônia que vaza dos cristais das paredes e adentra a cúpula. Ao redor de uma grande mesa ladeiam cadeiras de encosto alto, onde se podem ver gravados os nomes dos conselheiros em pequenas placas na forma de estrela. Na grande sala retangular vêem-se ainda, dispostas nas laterais, estantes com centenas de livros. Ao fundo, uma parede de vidro curva, que parte da abóbora de cristal no topo do edifício, dá ampla visão para fora do prédio. Próximo a essa grande janela, que forma a própria parede da sala, existe um pequeno patamar, sobre o qual está uma escrivaninha com vários papéis, bandeiras, alguns quadros e uma estante envidraçada, onde são guardados estátuas de meio corpo, constituídas de material semelhante ao bronze reluzente. Entre essas estátuas, de semblantes diversos, figuram as de D. Pedro II, Gandhi, juntamente com outras, formando uma espécie de registro dos espíritos que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento da cidade espiritual. Alvorada Nova, a colônia da espiritualidade, coordenada por Caibar Schutel, é sede deste encontro onde seus 42 conselheiros são reunidos, decidindo-lhes o destino e programando suas atividades. Em ambiente harmônico e sereno, nas reuniões do conselho, Caibar Schutel costuma falar aos conselheiros que o fitam e ouvem atentamente. Os assuntos são colocados pelo presentes de forma ordenada e a objetividade na discussão. O tempo não é controlado por cronômetro, pois entre os participantes há um perfeito entrosamento, visto que cada um sabe o momento de se manifestar sem interrupções e monopólio das palavras. Todos usam idêntico traje especial para essa atividade. Veste simples, sem qualquer apetrecho, na tonalidade azul clara. Fazem uso de gráficos com números e dados, sendo que cada um abrange o assunto referente à sua área de atuação, com análise prévia das medidas a serem tomadas, não havendo lugar para divergências, pois prevalece a decisão consensual plena. Em um quadro disposto num canto da sala, orientações recebidas da espiritualidade superior. Nota da editora. Lá consultam níveis mais altos da espiritualidade, escritas por Caibar, lembram todos as palavras do Mestre Jesus. Encerrando a pauta, passam a tratar das reivindicações dos habitantes da colônia, voltadas para os mais diversos assuntos, tais como transportes, instalação de aparelhos de telefonia, autorização de visitas a espíritos em estágio em outros pontos da colônia ou fora dela, entre outros. Os pedidos encontram respostas nos próprios relatórios dos conselheiros, que se encarregam do assunto tratado, os quais, na sua área de atuação definida, têm autoridade para desenvolver uma atividade descentralizada. Assim resulta respondida cada reivindicação, consensualmente pelo próprio parecer do encarregado de executá-la, existindo harmonia total de objetivos, consoante ao trabalho que é integralmente voltado ao mesmo fim. Busco penetrar um pouco, através dessas linhas, o incessante trabalho da espiritualidade. Mediante tais imagens, há de se integrar em nós o retrato fiel da vida que nos aguarda um dia em outro plano, diferente deste em que vivemos, mas que integra o mecanismo universal de progresso. Alvorada Nova é exemplo dessa assertiva. Para melhor conhecê-la, comecemos por falar que se trata de uma comunidade com cerca de 200 mil habitantes. Nota, naquela data, hoje podem ser muitos mais. Está localizada em região umbralina, na quarta camada ao redor da crosta terrestre, no mesmo grau de inclinação da cidade de Santos, estado de São Paulo, desenvolvendo-se diuturnamente sob orientação da superioridade divina. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam
as zonas umbralinas desse planeta. Sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a Terra, o seu passado longínquo e seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e Alvorada Nova já estava fixando seus primeiros alicerces, através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação de nosso país como pátria do Evangelho. Tendo ciência da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Tem-se conhecimento de que Caibar Schutel vem desenvolvendo aí, desde o seu retorno ao mundo espiritual, relevante trabalho, contando em todas as tarefas com inúmeros colaboradores desencarnados e encarnados. Embora pouco se dê conta de tal fato, a verdade é que existe entrelaçamento entre os dois planos da vida, havendo relação entre os habitantes da crosta terrestre, nessa esfera física, e os desencarnados, habitantes do plano espiritual. Como nos ensina Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. Somente pela união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Procurarei, com um exemplo prático, ilustrar essa ligação fraterna. Está na nota da editora. O livro foi escrito por 8 médiuns, psicógrafos, treinados e preparados, por estudos orientados por Caibar Schutel e por médiuns videntes que puderam ver as dependências de Alvorada Nova e descrever para nós. Eu, meus amigos, a leitora, aguardo os comentários sobre esse trabalho para enriquecer o nosso estudo. Esses comentários podem ser deixados na área própria, aqui mesmo no canal, ou remetidos a mim diretamente, como se sentirem mais à vontade. Vamos estudar, meus amigos. É o caminho que temos para aprendermos e evoluirmos. Um grande abraço e até o próximo estudo.